No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Resolução 198 do CAL-BR, que trata da fiscalização da atuação profissional no campo da arquitetura e do urbanismo. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre uma das resoluções mais novas que nós temos aí no campo das resoluções do CAL, que é a Resolução 198 do CAL-BR, que já começa a aparecer em vários editais de CAL Brasil afora. Inclusive, ela está presente tanto no edital do CAL Pará e no CAL Tocantins. Então vamos começar pelo aquilo que é mais importante nessa primeira análise que nós vamos fazer desta resolução. Primeira informação importante: os procedimentos estabelecidos nesta resolução aplicam-se à pessoa natural do arquiteto e urbanista e à pessoa jurídica com atuação no campo da arquitetura e urbanismo. Então a primeira informação que a gente precisa saber: essa resolução ela contempla não somente a pessoa física, mas também, e grife aí no seu material, a pessoa jurídica. Provavelmente é aí que a banca vai tentar te pegar, falando que a resolução se aplica somente à pessoa física. Está errado, tá ok? Próxima informação. Quais são os objetivos da Resolução 198? Aqui eu trouxe apenas alguns objetivos que eu julguei mais importantes para sua prova, tá? Coibir o exercício ilegal ou irregular da arquitetura e urbanismo, verificar o atendimento aos atos normativos do CAL e verificar o atendimento às normas aplicáveis ao exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Objetivos são conceitos que normalmente as bancas gostam muito de cobrar em prova, porque eles costumam ser muito confusos, mas esses aqui, como são só 3, eu acho que fica de boa para você conseguir gravar, tá? Gravar não, é que você não precisa nem gravar, é só ter um entendimento do que ela está fazendo, do que ela está trazendo para você, que é tranquilo. Próxima informação importante: os setores de fiscalização dos CAUs, o F, os CAUs dos estados, devem contar com a estrutura mínima de um gerente de fiscalização e um agente de fiscalização. Grife isso, que provavelmente vai ser matéria de cobrança em prova. Então, a estrutura mínima de fiscalização tem que ter um gerente de fiscalização e um agente de fiscalização. Parágrafo único. Deve ser garantida a disponibilidade de pelo menos um agente de fiscalização em exercício na estrutura do setor de fiscalização, independentemente, essas palavrinhas as bancas adoram, independentemente da concessão de licenças ou férias do quadro de pessoal do CAL. Então, mesmo que tenha agente de férias, mesmo que tenha funcionário de férias, o CAL deve garantir aí no seu quadro estrutural de pessoas da fiscalização um agente de fiscalização em arquitetura e urbanismo pelo menos. E agora nós vamos falar um pouquinho das competências de cada cargo, tá? Vamos começar então. Quais são as principais competências dos gerentes de fiscalização dos CAUs? 1. Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades do setor de fiscalização. Organizar e distribuir as atividades de fiscalização entre os agentes de fiscalização. Monitorar os resultados e os indicadores estabelecidos nos planos de ação e exercer as atribuições do artigo 9º nos casos de falta ou impedimento do agente de fiscalização. Então, basicamente, a competência, ou as competências do gerente de fiscalização é um papel mais de supervisionar o trabalho do agente de fiscalização. E não só supervisionar, mas também distribuir o trabalho para os agentes de fiscalização. Isso é bem importante, você saber diferenciar quais são as atribuições, as competências do gerente de fiscalização para as competências do agente de fiscalização. E já que nós falamos do gerente, agora vamos falar então do agente de fiscalização, o que compete ao agente. No exercício da atividade fiscalizatória, executar todas as atribuições inerentes às atividades de fiscalização de acordo com esta resolução. Então vamos lá, sendo privativas as seguintes atividades. Então, muito importante isso, é privativo, só o agente de fiscalização pode fazer. Primeiro, elaboração e assinatura do relatório de fiscalização. Grave isso porque é bastante importante. Veja bem, a sua prova, se você for fazer o concurso do CAL Pará
ou do CAU Tocantins será em estilo certo ou errado. Então eu já consigo até ver a banca colocando aqui que a atividade de elaboração e assinatura do relatório de fiscalização compete ao gerente de fiscalização e está errado. Você precisa saber que essa é uma atividade que é privativa do agente de fiscalização. Segundo, emissão e assinatura das notificações preventivas e não corretivas. Grave muito bem essa palavra preventivas, que as bancas adoram trocar preventivo por corretivo. Terceiro, lavratura e assinatura dos autos de infração e promoção ou atendimento de diligências no procedimento fiscalizatório. As duas informações mais importantes daqui é que quem elabora e assina o relatório de fiscalização é o agente de fiscalização e quem lavra e assina os autos de infração também é o agente de fiscalização e não o gerente de fiscalização, tá legal? Próximo tópico. Compete aos auxiliares de fiscalização as seguintes atribuições inerentes às atividades de fiscalização: conduzir veículos, colher informações documentais, levantar informações das visitas em loco, fazer levantamento fotográfico e acompanhar prazos. Isso compete a quem? Aos auxiliares de fiscalização. Então aqui vamos diferenciar. Nós temos os gerentes de fiscalização que têm o papel de supervisionar e distribuir as atividades dos agentes. Daí nós temos os agentes de fiscalização que têm, entre outras competências, elaborar o auto de infração e os relatórios de fiscalização. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos os auxiliares de fiscalização que vão compor aí a equipe de fiscalização dos CAUs. Próxima informação. Os CAUs UF que optarem pela criação de empregos efetivos de auxiliar de fiscalização a serem providos por meio de concurso público deverão respeitar a proporção de até 3 auxiliares por agente de fiscalização em conformidade com a respectiva autonomia administrativa e financeira. Então, cada agente de fiscalização teria, em tese, no máximo 3 auxiliares de fiscalização. Essa é a proporção. Esse número 3 aí, nem preciso falar, que é facilmente trocado em prova, então grife ele também. A criação dos empregos de auxiliar de fiscalização deve observar como nível de escolaridade mínimo o ensino médio completo. Então, para o cargo de auxiliar de fiscalização, o requisito básico, de escolaridade é ensino médio completo. E agora nós vamos entrar numa parte bastante importante dessa resolução, que são os recursos administrativos que você pode impetrar aí no CAU. Então vamos lá, Compete à Comissão de Exercício Profissional a apreciação e julgamento dos processos administrativos de fiscalização resultante dos autos de infração lavrados pelos agentes de fiscalização. Então como que funciona? O agente de fiscalização, como nós vimos, ele tem a competência de lavrar o auto de infração. Tá ok, mas quem que vai analisar o mérito? Quem que vai julgar esse auto de infração? É essa Comissão de Exercício Profissional do CAU-UF. Bastante importante isso, tá? Outra informação. Compete aos plenários dos CAUs-UF a apreciação e o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões das respectivas comissões do exercício profissional, nos termos dessa resolução. Essa resolução 198, na verdade, ela vem para complementar uma resolução muito cobrada em prova, que é a resolução 143 do CAU, que também trata da fiscalização do exercício profissional, E basicamente é o seguinte: o agente de fiscalização vai lá e emite o auto de infração, ele lavra o auto de infração. Esse auto de infração ele será julgado, ele será apreciado por uma comissão do exercício profissional lá do CAU-UF. Mas, digamos que a decisão foi desfavorável ao réu, Ele não concordou com a decisão. Ele pode entrar com recurso? Pode. E quem que vai analisar esse recurso? Vai ser o plenário do mesmo CAU-UF. Fique muito atento a isso. Não será o plenário do CAU-BR. Será, nesse momento, pelo menos, o plenário do CAU-UF. Mas digamos que teve uma decisão lá do plenário do CAU-UF. E a pessoa continuou não concordando com o resultado. Quem que vai analisar o mérito? Compete à Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR, se ligue bem, BR, não mais o F, tá? A apreciação dos recursos interpostos contra as decisões dos plenários dos CAUs dos estados.
Então, tá vendo a escadinha, né? Começou o processo lá no CAUF, teve recurso, foi para o plenário do CAUF. Teve ainda assim um segundo recurso, vai para a Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR, que é o nacional. Ainda assim, teve recurso, para onde que vai então? Vai para o plenário do CAU-BR. Ó. Compete ao plenário do CAU-BR o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões dos plenários do CAU-UF, fazendo na forma de seu regimento interno. Então, resumindo, começou o processo onde? No CAU-UF, na Comissão do Exercício Profissional do CAU do Estado. Teve recurso? Quem vai analisar esse recurso é o plenário do CAU-UF. Teve um segundo recurso, vai então para a Comissão do Exercício Profissional do CAU-BR. E se teve mais um recurso, daí quem vai analisar o mérito da questão, analisar esse recurso, é o plenário do CAU-BR. Lembrando que o plenário do CAU-BR, a decisão do plenário do CAU-BR é soberana e daí não cabe mais recurso, a menos que surjam fatos novos, diferentes daqueles já abordados na questão, e daí você vai poder reabrir o processo. Mas tirando isso, a decisão do plenário do CAU-BR é soberana e deverá ser cumprida. Cumprida por quem? Deverá ser executada pelo CAU do Estado. Isso é muito importante. O plenário do CAU-BR ele só vai determinar a execução da pena, né? Não é pena porque a pessoa não vai presa, mas vai determinar a sanção administrativa que o agente sofrerá. Mas quem vai executar essa sanção não será o CAU-BR, será o CAU do Estado que iniciou todo o processo, tá ok? Próxima informação. A fiscalização do exercício profissional se desenvolverá com ações de natureza educativa, preventiva, corretiva e punitiva. As ações de natureza punitiva, vencida a etapa corretiva, sem regularização, visam aplicar a penalidade devida a leigos, profissionais, arquitetos e urbanistas ou pessoas jurídicas por infrações à legislação, sem prejuízo à devida regularização. Então veja bem, as sanções elas são aplicadas não somente ao arquiteto e urbanista, ao profissional que tem registro no CAU, mas também aos leigos. Então, preste bem atenção nisso, tá? Próxima informação. São legitimados para a realização de ações fiscalizatórias de natureza educativa e preventiva os conselheiros, corpo funcional dos CAUs ou convidados, e de natureza corretiva e punitiva, agentes de fiscalização dos CAUs. Então, as ações fiscalizatórias de natureza corretiva e punitiva, só quem pode fazer são os agentes de fiscalização dos CAUs. Veja bem, porque isso pode ser tema inclusive de dissertativa. Próxima, a instauração da ação de fiscalização pode se dar de ofício ou mediante representação, nos casos em que se verificar a existência de provas ou indícios de infração à legislação profissional. Veja bem agora o seguinte, ó, a instauração de ofício se dará em razão do conhecimento do fato por meios próprios legalmente previstos, bem como por atividade fiscalizatória de rotina. Então o agente foi lá e ele viu durante a rotina fiscalizatória dele alguma irregularidade, ele pode de ofício então começar uma ação fiscalizatória. E a instauração mediante representação se dará em razão do conhecimento do fato por meio de denúncia. Grave muito bem essa palavra. Por representação, a ação de fiscalização por meio de representação, ela vai se dar através de uma denúncia. Então vamos saber um pouquinho mais dessa denúncia. Ó. É admitida a denúncia anônima em que a identidade do denunciante não é registrada nem conhecida, atendido aos demais requisitos. Então, a denúncia anônima é sim permitida no processo de fiscalização do CAU, tá? Outra coisa, constatada a ocorrência de infração à legislação profissional, caberá ao agente de fiscalização emitir a respectiva notificação à pessoa física ou jurídica, isso é importante, tá? Responsável pela atividade fiscalizada, para adotar as providências necessárias à regularização da situação. Grave muito bem isso, que é pessoa física ou jurídica, ou seja, a empresa também poderá sofrer aí com ação fiscalizatória. Próxima informação. A notificação emitida pelo agente de fiscalização conterá no mínimo as seguintes informações. Nós temos várias informações, mas a que eu quero trazer aqui para vocês, que você não pode deixar de saber na hora da prova, é a indicação do prazo de 10 dias para que a pessoa física ou jurídica notificada regularize a situação. Então, o agente de fiscalização ele vai lavrar a notificação e a pessoa física ou jurídica tem 10 dias para corrigir essa situação. Outra coisa
coisa importante, para cada infração constatada deverá ser emitida uma notificação, respeitando-se os requisitos, as informações e os prazos de cada situação averiguada. Caso os fatos envolvam na atividade fiscalizada a participação irregular de mais de uma pessoa física ou jurídica, deverá ser emitida uma notificação específica contra cada uma delas. Então, nada de colocar todo mundo no mesmo processo. É uma notificação para cada pessoa que estiver fazendo parte, então, dessa ação de fiscalização. Questão de prova agora, hein? É vedada a emissão de mais de uma notificação, considerando a mesma irregularidade em relação à mesma pessoa física ou jurídica infratora antes do trânsito em julgado do processo em andamento. O que isso quer dizer? Vedado, primeiro, essa palavra vedado é proibido. Eu já estou vendo a banca colocar assim, é permitido. As bancas adoram fazer isso, cuidado. É proibido a emissão de mais de uma notificação, considerando a mesma irregularidade, tá ok? E o finalzinho também é muito importante. Antes do trânsito em julgado do processo em andamento. O que isso quer dizer? Se a banca tiver com uma situação em que a pessoa ela foi autuada por alguma infração, porém ocorreu o trânsito julgado, ou seja, acabou, não tem mais recurso, e a pessoa novamente cometeu a mesma infração, ela pode sim sofrer uma notificação pela mesma ação, porque já ocorreu o trânsito em julgado. O que significa isso? Não cabe mais recurso da decisão administrativa. E antes da gente continuar, vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo se você estiver gostando desse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concurseiros. Então deixe seu like para mim. Continuando, não haverá emissão de notificação caso a pessoa física ou jurídica já tenha sido notificada por infração anterior com mesma capitulação durante o período de até 1 ano. Grife esse prazo, tá? Contado a partir da data de ciência da notificação. O que é importante aqui? O prazo de 1 ano e o finalzinho, a partir de quando é contado? A partir da data de ciência da notificação e não a partir do ato, né, que ocorreu o ato. É a partir da data de ciência da notificação que começa a contar esse prazo de 1 ano. Transcorrido o prazo estabelecido na notificação, incluindo a sua eventual prorrogação, sem que se tenha conhecimento da regularização da situação, caberá ao agente de fiscalização lavrar o respectivo auto de infração, que, entre outras coisas, deverá conter o quê? Indicação do prazo de 10 dias à pessoa física ou jurídica autuada para que regularize a situação infracional constatada ou efetue pagamento da multa ou que apresente defesa escrita, devidamente fundamentada à comissão responsável pelo julgamento no CAU. Então, o prazo para apresentar a defesa ou para pagar a multa é de 10 dias. E transcorrido esse prazo aí de 10 dias, o que acontece? Caso seja apresentada defesa ao auto de infração ou constatada a revelia do autuado, o auto de infração será remetido à Comissão do Exercício Profissional do CAUF para julgamento na forma dos artigos 52, tá ok? Depois de lavrado o auto de infração, a regularização da situação não exime a pessoa física ou jurídica das penalidades aplicadas. E aqui eu trouxe para vocês algumas gravidades, que isso é uma coisa nova da Resolução 198, que na 143, por exemplo, não tem, que são as gravidades das infrações. Então aqui, por exemplo, nós temos gravidade da infração cuja pontuação encontra estabelecida, daí tem uma tabela que é bom sim você dar uma olhada por desencargo de consciência, né? Mas é o seguinte, infrações ao exercício profissional. Exercício ilegal da profissão é gravíssima. Exercício irregular da profissão, grave. E ausência ou utilização irregular de placa. Média, infração média, isso é bastante importante, tá? Porque eu acredito que as bancas podem sim cobrar isso daqui, porque é um negócio chato e difícil, e tudo que é chato e difícil as bancas adoram colocar em prova, né? Continuando, grau de impacto da atividade fiscalizada de acordo com o contexto de sua prática. Área de preservação ambiental, altíssimo, o impacto é altíssimo, e edificação ou área protegida ou tombada, também altíssimo.
Próxima informação. O auto de infração é o ato administrativo que instaura o processo administrativo de fiscalização. Leve isso para sua prova. O auto de infração é o ato administrativo que instaura o processo administrativo de fiscalização. Não é o relatório de fiscalização, não é a notificação, não. É o auto de infração. Apresentada a defesa ao auto de infração, essa será encaminhada à Comissão do Exercício Profissional do CAU-UF para apreciação e julgamento com base em relatório e voto fundamentado do conselheiro relator designado dentre os membros da comissão. Importante agora, a gente falou em recurso, né? Então vamos ver qual que é o prazo desse recurso. Na decisão a que se refere o CAPT, ou seja, se você quiser interpor o recurso contra a decisão da Comissão do Exercício Profissional lá do CAU-UF, você tem esse prazo de 30 dias que terá efeito suspensivo, ou seja, o processo para até a análise desse recurso ao plenário do CAU-UF. Continuando, apresentado o recurso à decisão da Comissão de Exercício Profissional, este será encaminhado ao plenário do CAU-UF para apreciação e voto e julgamento. E depois, o que acontece? Julgado o recurso pelo plenário do CAU-BR, os autos serão encaminhados ao CAU-UF para execução da decisão, como eu tinha dito anteriormente. Então, acabou ali o processo, né, no CAU-BR, teve a decisão, essa decisão será executada pelo CAU do Estado. O trânsito em julgado da decisão em processo de fiscalização ocorre 1. Na data de finalização do prazo para interposição de recurso à decisão da Comissão de Exercício Profissional do CAU-UF ou ao plenário do CAU-UF, caso ela não ocorra. E 2, na data de julgamento do recurso pelo plenário do CAU-BR. Aí sim ocorre o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso, mas cabe pedido de revisão, veja bem. Na deliberação plenária, tem que ser uma deliberação plenária, transitada em julgado que resultar na aplicação de penalidade, caberá pedido de revisão pelo autuado sem efeito suspensivo desde que apresentados fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem a inadequação da decisão nos termos previstos no regimento interno. Então, cabe revisão desde que tenha fatos novos. Se a pessoa apresentar os mesmos fatos, só como uma forma de protelar o julgamento, isso não terá validade. Vamos falar agora de um assunto muito cobrado em prova, que é prazo de prescrição. Prescreve em 5 anos a ação punitiva do CAU-BR e dos CAUs dos estados em processos administrativos que objetivem apurar infração à legislação profissional. Então, prescrição 5 anos. Então é importante como saber o prazo prescricional, é importante também como que se interrompe esse prazo. Interrompe-se a contagem do prazo prescricional dos processos administrativos de fiscalização que voltam a correr do início nos seguintes casos: pela comunicação do autuado, por qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato ou pela decisão recorrível. Uma dessas 3 situações, então, pode interromper o prazo de prescrição. Todo o processo fiscalização paralisado há mais de 3 anos, pendentes de despacho ou julgamento, será declarado extinto e arquivado mediante requerimento da parte interessada ou de ofício. Então, 3 anos parado o processo, ele será arquivado, será extinto. Configura-se reincidência quando a pessoa física ou jurídica pratica nova infração com mesma capitulação no período de até 5 anos contados da data de ciência do trânsito em julgado de decisão punitiva. Então, para ter uma reincidência, é a pessoa cometendo o mesmo ato no prazo de 5 anos. Última informação: considera-se múltiplas ocorrências a emissão de pelo menos 3 notificações com base na mesma capitulação no período de 1 ano, contado a partir da data da ciência da notificação, desde que emitidas em datas diferentes. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.